Gênesis capítulo 12. Irmãos, antes de iniciarmos a palavra, eu quero fazer uma viagem no tempo com vocês aqui. Eu quero desafiar vocês a fazerem essa viagem no tempo. Vocês se lembram, né? É claro, os casados, os mais maduros, né? Vocês se lembram de quando vocês saíram da casa de seus pais? Ainda os adolescentes um dia vão sair também, amém? Para a glória de Deus. Mas vocês se lembram deste momento? Eu me lembro assim, quando a minha esposa saiu da casa da mãe dela e veio morar junto comigo, né? E foi uma bênção. Assim, não é fácil sair de um lugar aonde estamos adaptados, aonde estamos acostumados. Não é fácil sair de um lugar aonde conhecemos ali os detalhes, aonde criamos raízes, aonde passamos histórias na nossa vida. Aqui eu creio que tem irmãos que vieram de outras cidades e deixaram para trás amigos, parentes, pessoas, deixaram histórias, deixaram contatos, e aqui estão hoje em Paulínia, interior de São Paulo. Muitos vêm pensando em voltar logo, e eu conheço muitas pessoas assim, mas na verdade o tempo passa tão depressa que a hora que a gente já se dá conta, se foram embora 3, 5, 6, 10, 15 anos. E aí a gente vai voltando só nas férias, vai voltando só no Natal, só no Ano Novo, e assim vamos visitando aqueles que deixamos para trás. Como é difícil, não é mesmo? Como é difícil você deixar para trás aquilo que você já está acostumado, aquilo que você está adaptado. Eu não digo isso só no sentido de família, parentes, amigos. Às vezes até mesmo dentro de um ambiente de trabalho, um lugar que você está acostumado a trabalhar 5, 6, 10, 11 anos, onde você conhece os detalhes, onde você conhece os defeitos, conhece as dificuldades, sabe quem que chega em tal horário, sabe quem que sai mais cedo, quem sai mais tarde. E às vezes é difícil, às vezes a gente até se alonga nesses lugares, às vezes a gente se inquieta nesses lugares, pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso o plano de Deus para a minha vida? E essa é a pergunta que eu fazia para mim lá no ano de 2017, 2018, antes da minha conversão, quando eu ainda era açougueiro, depois fui trabalhar de segurança como vigilante. E eu olhava para o lugar onde eu estava, e muitas vezes eu não me sentia bem, não me sentia feliz. Conhecia tudo, era ali respeitado onde eu estava no ambiente de trabalho. Porém algo faltava, parece que não fazia sentido. E eu sempre me perguntava assim: Deus, será que é isso que o Senhor tem para a minha vida? Será que não existe algo que vai além? Será que não existe algo a mais? Será que eu vou passar minha vida toda aqui assim? Vou aposentar, vou morrer e assim vai ser a minha vida? Como? Essa era a pergunta que eu fazia. Eu quero incentivar você a se fazer essa pergunta. Não é uma pergunta fácil de se fazer. Isso porque, meu irmão, nós temos uma facilidade de se adaptar em lugares e criarmos raízes. E às vezes a gente se acomoda nesses lugares. E a grande questão, muitas vezes, quando a gente está acomodado em um lugar, a gente deixa de se movimentar. A gente deixa de se mover. E aí é quando Deus muitas vezes precisa entrar em cena e te desafiar a se mexer, te desafiar a se movimentar, a se mover, a te tirar, a sair da onde você está. Porque quando você está nessa situação, talvez você não tenha reparado, mas você criou em torno de si uma zona de conforto. Você está bem ali. Talvez você encontre até umas dificuldades, algumas coisas que você não gosta, mas você até aprendeu a se adaptar com as coisas que você não gosta. A grande questão é que o medo de mudança traz sobre o seu coração muitas vezes insegurança.
para falar a verdade, quem não tem medo do desconhecido? Quem não tem medo daquilo que não sabe o que vai acontecer, como vai ser? Eu quero trazer para vocês uma história maravilhosa de um homem que andou pela fé, que viveu pela fé e que nos incentiva e nos motiva a viver pela fé. Eu quero contar para vocês a história de Abraão, conhecido como o pai da fé, ou como as escrituras dizem, chamado de amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você vai precisar aprender a andar pela fé e não por aquilo que você apenas vê. Olha só o que diz em Gênesis 12 aqui, vamos ler? Versículos 1, 2 e 3. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, aqui o nome de Abraão não tinha sido alterado, ele era conhecido como Abrão ainda. O Senhor Deus disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Por enquanto até aí, amém? Quem gosta de viajar aqui, amém? É bom viajar, né? Para praia, curtir, parque aquático, enfim. Quando a gente viaja, o que a gente faz? A gente programa, não programa? GPS, mapeamento, quanto vou gastar de gasolina, quanto vai custar de pedágio, quanto vai ser a alimentação, tem que levar a boia para as crianças que não sabem nadar, precisa na piscina. A gente programa tudo nos mínimos detalhes. O lugar que a gente vai ficar, quantidade de roupa que a gente vai levar. Geralmente essas funções ficam tudo para a esposa, né? Se deixar por conta do marido, vai faltando um monte de coisa na mala. Então não confia. O que acontece? A gente se sente seguro em fazer essa programação de uma viagem. Porque a gente hoje em dia tem GPS, tem a tecnologia, tem vários recursos que nos ajudam, né? Muitas vezes a nos desafiar a ir para um lugar que a gente não conhece, mas a gente sabe pelo menos o destino. A grande questão aqui é que Deus desafia Abrão, dizendo: sai de tua terra, de tua parentela. Ponto. Para um lugar que eu te mostrarei. Imagina você sair, meu irmão, para um lugar que você não sabe aonde está, não sabe onde fica. Simplesmente sair. Mas a grande questão de Abrão que a gente aprende com isso é que ele não sai sem direção. Pelo contrário, ele está debaixo da direção de Deus. E aí que está a grande questão, quando a gente se desafia a sair de algum lugar para outro lugar por conta própria. Muitas vezes é assim que nos perdemos pelo caminho, porque não estamos debaixo da direção de Deus, e sim, por conta própria, queremos conhecer outros lugares desconhecidos. Neste caso não. Abrão, ele confiou em Deus. E Abrão tinha motivos para confiar em Deus. Na época, ele estava vivendo na terra de Harã. E olha que interessante. O seu pai tinha falecido. Eles saíram, aonde Abraão nasceu, ele nasceu na cidade de Ur. Eles saíram de Ur, e lá foi o primeiro chamado sobre a família de Abrão. E eles chegam até essa cidade de Harã, e ali eles se estabelecem, fazem suas vidas, né? Criam ali, têm suas criações, fazem suas casas, ali nascem os filhos das pessoas, dos seus parentes, eles fazem amizades, fazem negócios, e ali eles criam uma estrutura de suas vidas. E seu pai falece. Neste exato momento, quando Deus chama Abrão, fazendo esse desafio para ele, ele está com 75 anos de idade, dizendo assim: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai, apenas vai, para um lugar que eu te mostrarei. Sinceramente, meu irmão,
Se Deus não aparecesse na sua frente e te dissesse isso, você realmente iria? Lembrando que ali, Abraão estava ouvindo a voz do próprio Deus. Mas ele creu. Isso nos mostra algo muito interessante dentro do caráter de Abraão. Sabe o que? A obediência. Então o primeiro passo para a gente andar pela fé é aprender a andar em obediência. Se você quer viver na sua vida pela fé, se você quer andar pela fé, você precisa primeiro aprender a confiar. E não tem como você confiar sem antes aprender a andar em obediência. Então Abraão, ele aprendeu a andar em obediência. E ele obedeceu a palavra de Deus, mesmo sem saber o destino para onde iria. E ali ele se propôs. Eu creio que bateu muito medo, muita insegurança, porque ele era humano e ele tinha suas falhas. Eu vou citar algumas aqui para nós. Só que mesmo assim, no meio das falhas, Deus fez o que com Abraão? Mesmo quando Deus percebeu que ele estava inseguro, mas disposto a ir, sem saber o destino, o que ele diz no versículo 2? Ele prediz o que seria a vida de Abraão se ele decidisse andar em obediência à palavra do Senhor. Ele não somente faz promessas para Abraão, como ele descreve o que seria exatamente a vida dele. A nossa vida está escrita pelas mãos de Deus. Só que você vai começar a viver as promessas que Deus tem na sua vida quando você aprender a andar em obediência à palavra do Senhor. E talvez muitas coisas ainda não aconteceram justamente pela falta de obediência. Justamente por causa da insegurança que interfere na sua obediência. Justamente por causa do seu medo, ou talvez por causa do seu comodismo. Quando Deus se levanta e te diz: vai, é a sua hora. Sai da onde você está. Sai da sua zona de conforto. Sai do seu comodismo. Você está achando, e você planejou a sua vida inteira e está achando que a sua vida vai ser só isso. Mas você não está entendendo que os planos que eu tenho a seu respeito são superiores aos planos que um dia você sonhou sobre sua vida. Você tem a sua vida montada, mas os planos que eu tenho a seu respeito sou eu que sei, e são planos de paz. Mas eu preciso te desafiar a viver esses planos. Porque se eu não mexer na sua vida, você não vai sair do lugar onde você está. É o nosso comodismo. Muitas vezes oramos pedindo para Deus abrir portas sobre nossas vidas. Só que não levamos em consideração que o mesmo Deus que abre portas também fecha. E às vezes vai ser necessário Deus fechar portas em nossas vidas para que possamos nos mover, para que possamos sair da zona do conforto. Porque muitas vezes passamos anos no mesmo lugar reclamando: poxa, não dá um aumento, não tenho promoção, eu não tenho oportunidade no ministério, eu não tenho oportunidade para pregar, não tenho oportunidade para louvar. Pô, minha vida é um comodismo, é uma rotina, não sai da mesmice. Quando minha vida vai sair da mesmice? Você passa anos e anos da sua vida reclamando de uma mesma situação que se tornou uma rotina na sua vida, mas você não toma uma atitude para sair da sua zona de conforto. E é quando Deus precisa fechar a porta para que você se movimente. Quando Ele fecha a porta, meu irmão, entenda isso, Ele não está batendo a porta na sua cara. Ele está dizendo para você aqui: chega, eu tenho algo a mais para você. Eu tenho algo além para a sua vida. Você está achando que a sua vida é só isso, mas eu tenho algo muito, mas muito superior sobre sua vida. Basta você crer, e eu vou te mostrar isso. E o que Deus faz para Abraão? Abraão, você está com medo? Não tenha medo, apenas vai, acredita, confia na minha palavra e vai. Sabe por quê, Abraão? Olha aqui, Abraão, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei no teu nome, e tu serás uma bênção. Eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti uma bênção. Você será abençoador na vida de outras pessoas.
Eu engrandecerei o seu nome. Você não será humilhado nas portas, nas esquinas, nos lugares. Você será reconhecido pelas pessoas que um dia passarem pelo seu caminho, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um homem de oração, como uma mulher de oração. E um dia, lá quando você não estiver mais aqui entre nós, mas já estiver no lado de Deus, lá pode estar escrito no seu túmulo: foi fiel com Deus, foi fiel até a morte, andou com Deus e por isso venceu. E por isso venceu. É assim que um dia você vai ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, por aquelas pessoas que passaram. Meu pai era um homem de oração, minha mãe era uma mulher de oração. Eu aprendi a orar com eles, eu aprendi a ter fé com eles. No momento da dificuldade, no momento da doença, no momento da tristeza, eu aprendi a ter fé com eles, eu aprendi a procurar resposta com eles, porque quando tudo parecia perdido, eu via meu pai dobrando os joelhos, lá no quarto, na sala, do lado da cama, orando e pedindo: Deus, socorre-me. Eu via minha mãe muitas vezes em lágrimas, chorando, ao pé da cama: Senhor, responde-me. Eu aprendi com eles. E assim um dia você será lembrado pelos seus, assim como lembramos de Abraão, assim como lembramos. Mas Senhor, o Senhor fará de mim uma grande nação, o Senhor engrandecerá o meu nome, mas eu ainda tenho medo, Senhor. Não é fácil seguir o Senhor, somos perseguidos, somos afligidos. As pessoas nos criticam, as pessoas nos julgam, as pessoas não entendem porque que a gente abandonou o mundo, porque a gente abandonou a bebida, porque a gente não escuta mais músicas seculares. As pessoas nos criticam porque a gente tem um outro estilo de vida. As pessoas nos chamam de crentinhos, de crentinhas. As pessoas querem nos ridicularizar por causa da nossa fé. Ei, Abraão, sou eu que estou falando contigo. Aquele que te abençoar, eu abençoarei, mas aquele que te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Abraão está protegido ou não? Ele está debaixo da proteção de Deus. Aquele que abençoar Abraão será abençoado, mas aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. Senhor, eu quero ir então. Eu não sei para onde vou, eu não sei no que isso vai dar, mas eu quero pagar o preço. Eu confio no Senhor. Lembra de Pedro? Lembra do barquinho? Lembra da pesca sem peixe nenhuma? A noite toda cansado. Ele se encontra com quem? Ei, Pedro, não deu certo, né? Entra no barco de novo, só que agora vai mais fundo, vai um pouquinho mais longe, você consegue. Poxa, Senhor, mas pesquei a noite toda e não peguei nada. Agora joga a rede do lado direito. Senhor, pesquei a noite toda, estou cansado das viagens, estou cansado da estrada, estou cansado das portas na cara, estou cansado de muitas coisas na minha vida, mas debaixo da tua palavra, sobre tua palavra, eu irei, eu continuarei. A pesca não cansa. É assim na nossa vida, mesmo cansado, continue, siga em frente, não desista. E Deus não falou para você que seria fácil. Senhor, eu quero ir então, eu quero ir, eu não sei, mas eu quero ir, eu quero sair de Arão. Meu pai aqui, ele já não está mais entre nós. Eu quero ir, Senhor, eu quero ir. E partiu Abraão, debaixo da direção de Deus. Ele ainda levou seu sobrinho Ló, e a gente se pergunta por que ele levou Ló, sendo que mandou sair os seus parentes. A gente precisa entender uma coisa: quando Deus fala para você sair da sua parentela, Ele não está dizendo que a sua parentela não é boa.
Pelo contrário, ele só está mostrando para você que eles não estão ali preparados para viver aquilo que Deus já tem para fazer na sua vida. Existe um outro propósito, que ali naquele momento a parentela dele seria abençoada, mas ele precisaria sair da sua zona de conforto para viver os desafios que Deus ia propor sobre a vida dele, para que um dia a própria parentela que ficou para trás viesse colher os frutos de todos os desafios que Abraão encarou em sua vida. Olha que maravilhoso isso. Mas ele ainda leva Ló. No meio do caminho, o que acontece? Ele começa a ser abençoado, ele e Ló ali. Tem algumas diferenças, porque eles têm pastores que cuidam das suas criações e eles se entendem. E ali Abraão pega e decide se separar de Ló. É a segunda separação de Abraão. A primeira foi da sua parentela, saiu da terra de Arã. E a vida de Abraão é marcada por separações, assim como nossa vida. E ali uma segunda separação iminente é com o seu sobrinho Ló. E ali ele pega e fala assim: Ló, decide, você. Ou você vai para a direita, eu vou para a esquerda, ou vice-versa. Ele, por ser o requerente do chamado de Deus, ele poderia escolher para qual lado iria. Mas ele dá essa opção para o seu sobrinho. O seu sobrinho escolhe ir para tal lugar. E ele falou: então eu vou para cá. E olha que interessante. O lugar que Ló escolheu parecia, evidentemente, uma terra mais produtiva. Mas era em direção a Sodoma e Gomorra. Você acha que Ló escolheu errado? Abraão ficou. Ali onde que ele ficou, se estabeleceu, não era uma terra produtiva. E ele teve que descer um pouco mais e ir para o Egito, onde ele encontrou e passou uma dificuldade na sua vida. Porque entrando em Egito, por ser estrangeiro, os príncipes do Egito, ao avistar a esposa de Abraão, Saraí, uma mulher muito bela, a Bíblia cita isso, poderiam querê-la como esposa. E para isso eles teriam que tirar a vida de Abraão. O que Abraão fez? Ele decidiu fazer um plano, pediu para que a sua esposa falasse que era sua irmã, para enganar o rei. E olha que interessante, ele recebeu um chamado de Deus, um homem escolhido por Deus, agora estava usando de um engano para sobreviver. Que interessante isso, meu irmão. E ali o que acontece? Aquele rei quer tomar Saraí como esposa e agrada até Abraão, dando algumas criações de gado, ovelhas para ele. Porém, ele está angustiado. Poxa, eu não tenho filhos, minha mulher é estéril, abandonei meus parentes, meu sobrinho foi para outro caminho, e agora eu estou perdendo minha esposa. Uma terceira separação. O que vai ser da minha vida, Senhor? Deus sempre atento às orações de Abraão. Ele visita o rei e sonha: a mulher que tu está não é sua, ela pertence a Abraão. Ou você deixa ela, ou sobre você lançarei pragas. E Deus assim faz. Aquele homem temente, com aquela voz e pelas pragas que estão ali sobre o seu reinado, chega até Abraão e pede para que ele vá embora e devolve a sua esposa sem tocá-la. Ele pega a sua esposa e segue seu caminho. Deus tinha uma jornada já predestinada sobre a vida de Abraão. Enquanto isso, Ló, lá em Sodoma, estava prosperando nos seus negócios. Porém, Sodoma estava entrando num caminho de iniquidade. O seu pecado cheirava tão mal que chegou às narinas do Senhor. E Deus decidiu fazer justiça e destruir Sodoma. Só que antes de destruir Sodoma, o que ele faz? Ele vai até o seu amigo chamado Abrão, dizendo: Abrão, vou precisar destruir Sodoma. E aí aprendemos uma outra característica do caráter de Abraão: um homem intercessor. Senhor, mas será que não tem lá pessoas dignas, justas, que não merecem serem destruídas juntos? Senhor, não tem. Senhor, não tem pelo menos 50? Não tem. Não tem 40? Não tem. Não tem 10? Não tem 20? Não tem. Se tivesse 5, eu pouparia a cidade.
Senhor, poupa pelo menos minha família. Meu sobrinho Ló está lá. Tá bom. Ele envia 2 anjos para retirar Ló e sua família de Sodoma. E ali eles vão. O povo estava tão impregnado no pecado que eles pensam até em violentar aqueles anjos que estavam como homens ali naquele momento. Ló então vai e sai junto com aqueles anjos daquela cidade. A história você conhece o restante. Ele sai, a sua esposa olha para trás e se torna uma estátua de sal. E ali cai fogo e é destruída toda aquela cidade. Enquanto isso, Abraão continua sua jornada. Uma jornada de fé. Mais na frente, meu irmão, ele passa por um outro desafio, por uma outra dificuldade que Deus promove a Abraão. O seu filho, Isaque. Ele, por não poder ter filho, e agora nessa altura do campeonato, ele estava com 75 quando recebeu o chamado, e agora com 99, depois de ter passado todas essas situações, ele ainda teve que guerrear pela vida do seu sobrinho Ló, contra 4 reis que venceram 5 reis, para libertar Ló que estava aprisionado. O que acontece? Abraão vai e pede para Deus, e mostra para Deus a vontade do seu coração de ter um herdeiro. Quando ele diz: Senhor, eu não tenho um herdeiro, alguém que vinha me suceder, do que adianta eu ter tudo isso, mas eu não tenho ninguém para herdar o que eu tenho? Você será. Peraí, vem aqui. Ele chama Abraão para fora e olha para o céu. Isso é maravilhoso. Ele diz: olha para o céu, Abraão. Consegue contar essas estrelas? Não, Senhor. Essa será a sua geração de herdeiros, mais numerosas do que as estrelas do céu. Para nós, para os nossos olhos humanos, parecia impossível. Mas Abraão aprendeu a olhar com fé para as dificuldades da sua vida. E ele creu. Porém, meu irmão, ainda que você creia em uma palavra que Deus tenha lançado sobre sua vida, muitas pessoas, às vezes, que estão ao seu redor e convivem com você, talvez não estão crendo como você crê. E isso aconteceu com Saraí. Deus prometeu, mas está demorando. Está demorando. E o meu coração está tão ansioso, eu não consigo mais esperar, eu já estou com mais de 90 anos. Que tempo eu vou ter para passar com meu filho? Então ela decide se precipitar, antecipar a promessa de Deus. Chama a sua serva Agar, pede para que ela tenha um filho com Abraão, e ali ele tem Ismael com Agar. E a história você conhece. Porque depois Deus abençoa o ventre de Saraí, que agora nessa altura já era chamada Sara, e Abrão já era chamado Abraão, por causa dessa promessa, quando Deus lhes faz, que você será chamado agora Abraão, pai das multidões, pai de multidões. E ali Isaac cresce, só que eles não poderiam conviver juntos, sabe? Entende isso? Ele tem que despedir do seu filho Ismael. E ali ele passa por uma outra separação na sua vida. Quantas separações não marcam a história de Abraão? Mas nem por isso ele deixou de viver na fé. Quando Isaac já grande, mais de 10, 12 anos, Deus visita novamente ele e diz: ei, falta uma coisa. Eu quero que você me dê o seu filho. Entregue o meu filho, o seu filho. E ele decide o quê? Entregar o seu filho. E você não vê a Bíblia falando que Abraão ficou questionando. E isso é interessante, meu irmão. Por que ele intercedeu pelo povo de Sodoma e Gomorra? Para que não fosse destruído. Mas quando Deus lhe faz um pedido direto, pedindo o seu filho, ele não intercede. Senhor, mas é meu filho. Senhor, mas é meu filho. Leva minha vida, mas deixa meu filho. Talvez essa fosse a oração que todos nós fizéssemos, se Deus pedisse nossos filhos, não é mesmo? Senhor, me leva, mas deixa meu filho. Mas Abraão não. Abraão olhava com fé. Peraí,
Deus está pedindo meu filho, mas eu creio que Deus é tão poderoso, que se eu oferecer o meu filho para ele, Deus o ressuscitará. Deus o ressuscitará. Olha que interessante isso, meu irmão. Ele creu que Deus poderia o ressuscitar e levou ele até lá. E ele levou, e foram 3 dias de caminhada até o alto da montanha. E chegando lá, o menino percebe, está faltando alguma coisa, pai. Tem a faca, tem o punhal, tem ali a lenha, para a gente fazer o altar, para queimar ali a oferta. Mas não tem o cordeiro. Deus preparará. Chega naquele momento, a Bíblia não fala que aquele menino reluta. Não, pai, filho, eu preciso amarrar suas mãos. Filho, eu preciso amarrar os seus pés. Filho, eu vou te colocar neste altar. Imagina o quão difícil foi para Abraão. Em nenhum momento o filho dele disse não, pai. Eles apenas obedeciam a Deus. E quando ele estava com aquele punhal pronto, vem a voz do Senhor. Chega. Não precisa mais. Acabou. Você provou. Você é um homem de fé. Você viveu pela fé. Você andou pela fé. E olha que interessante, meu irmão. Em certa ocasião, Deus leva Abraão num lugar e diz assim: olhe, veja, aquilo que os seus olhos conseguem alcançar é aquilo que eu hei de te dar, é aquilo que você vai herdar. Antes Abraão ele teve que crer sem ver. Agora ele está vendo aquilo que um dia ele creu. Vou repetir para você. Antes Abraão teve que crer sem ver. Agora ele está vendo aquilo que um dia lá atrás ele creu. E o quanto seus olhos conseguem alcançar? Aonde a sua visão de fé consegue chegar? É aquilo que você vai receber de Deus. A promessa de Deus é proporcional à sua visão de fé. Você está entendendo isso? Se a sua visão de fé for pequena, for pouca, você vai receber proporcionalmente a ela. Mas se você olhar mais um pouquinho além, se você fizer um esforcinho para enxergar um pouco mais distante, você receberá proporcionalmente a sua visão de fé. Abraão, o pai da fé. Meus irmãos, uma outra história eu quero trazer para você como exemplo é a história do centurião, que está lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. A história conta que o centurião ele chega até Jesus, e ele vai até Jesus com um pedido um tanto quanto estranho. Ele pede pela saúde do seu servo que está ali correndo risco de vida. E ali Jesus ele se propõe a ajudar este centurião. A história diz aqui em Mateus 8 que este centurião vai até Jesus. Jesus está em Cafarnaum e ele roga pela vida deste teu servo. E ele diz que este servo dele está paralítico e violentamente atormentado. E olha que interessante isso, irmão. Você vai entender o que isso tem a ver com Abraão. Jesus então diz assim: eu irei, lhe darei saúde. Você está entendendo a importância disso? O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno que entres debaixo da minha casa. Eu não sou digno, mas me dê somente uma palavra. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra de Deus é suficiente para curar, para libertar, para salvar, para restaurar, para mudar aquela situação. E ele diz:
Pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo, a este vai e ele vai, e outro vem e ele vem. E ao meu criado, faz isto e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Quem se assentará com Abraão, o pai da fé, na mesa lá no céu? E se você não sabe, sua memória no céu será preservada. Você reconhecerá Abraão, Isaque, Jacó, o pai da fé. São as pessoas que andaram na fé, que viveram por fé. A necessidade de você andar por fé é o que vai fazer você se assentar nesta mesa um dia ao lado de Abraão, de Isaque e Jacó. Entendeu isso, meu irmão? Somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé é uma necessidade em nossas vidas. É o crer sem ver. É o saber que pode acontecer sem necessidade de sentir. É o ter fé. Ainda que seja pequena como um grão de mostarda, mas o suficiente para dar uma ordem para o monte sair de um lugar e se lançar até outro. Fé é o que Deus quer que você tenha. E eu vou te mostrar outra coisa agora em 2 Coríntios. Abra lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 5. Vai lá no versículo 7. Que Deus quer falar com você. Olha o que está escrito. Porque andamos por fé e não por vista. Não andamos por aquilo que vemos. É muito fácil você programar a sua vida inteira, sua aposentadoria, o estudo dos seus filhos. É muito fácil você programar a sua vida, planejar o que você vai querer ser, ou o que você vai fazer, o que você vai estudar, o que você vai trabalhar. É muito fácil. Mas não é fácil andar por fé. Para andar por fé, você vai precisar crer. E você vai precisar, meu irmão, entender que Deus vai te desafiar a sair da sua zona de conforto, do seu comodismo. Porque talvez você está pensando que a sua vida está limitada ao que você está vivendo hoje. Mas Deus está dizendo que Ele tem algo muito além para você. Aqui no versículo 5, olha o que Deus está fazendo conosco neste momento. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Deus está o tempo todo nos preparando. Se você ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, Deus vai estar falando para você sobre este corpo. O corpo que você tem hoje, que ainda que este corpo se desfaleça, porque você sabe que ele veio do pó e um dia voltará para o pó. Temos uma casa preparada no céu, uma casa eterna, e não é construída por mãos de homens, mas sim pelo próprio Deus. Deus está nos preparando para o céu, para o reino de Deus, para nos assentarmos à mesa do lado de Abraão, Isaque, Jacó. Mas para isso, precisamos andar por fé. Meu irmão, Deus me trouxe aqui nesse dia de hoje para trazer essa palavra para você, justamente para lançar esse desafio sobre nossa vida, sobre sua vida. Não é apenas um simples ano novo em sua vida. Deus está te desafiando a viver novas coisas este ano, a desafiar os seus limites, a começar a olhar para os problemas e para as dificuldades com fé,
como crer, a se desafiar a ir um pouco mais além. Eu nunca me imaginei estar aqui um dia pregando o Evangelho de vocês, para vocês, o Evangelho de Cristo. Mas Deus me desafiou a isso. E eu quero te dizer que Deus também está te desafiando a pregar o Evangelho, a louvar, a adorar, a se prontificar, a participar do ministério de louvor, a participar do ministério de oração, a trabalhar para o reino de Deus, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, como prioridade absoluta em sua vida, e todas as suas preocupações referentes a esse mundo, temporais, tudo vai ser acrescentado, fica tranquilo, porque nada faltou para Abraão, ele prosperou, nada faltou para Abraão. Enquanto Abraão corria em direção de Deus, enquanto Abraão obedecia a Deus, Deus cuidava de tudo que era de Abraão. Quando tentaram tirar a esposa de Abraão, não, a esposa dele não. Quando ele pensou que teria que entregar o seu filho, não vai precisar entregar o seu filho. Você entende isso, irmão? Quando ele pensou que ia perder o seu sobrinho, Deus não deixou. Porque ainda que você tenha deixado alguns para trás, para seguir o chamado de Deus hoje em sua vida, Deus não se esqueceu dos que ficaram, e traz livramento sobre a vida deles. Deus não abandona os seus, Deus não deixa os seus. Então não tenha medo. Se você for desafiado por Deus, aceite esse chamado de Deus e corra, obediente à palavra de Jesus. Você quer viver as promessas de Deus na sua vida? Aprenda a ser obediente